O que começou como uma noite de nostalgia, logo se transformou em um pesadelo sombrio que nos perseguiria aquela noite. Era uma sexta-feira à noite em São Paulo e eu, Silvia, estava prestes a reviver uma experiência que fazia tempo que não tinha com meus amigos. Com 33 anos, ainda lembrava bem da época em que eu fazia parte da galera gótica. Até 2012, a gente se encontrava para explorar os cemitérios da cidade nas nossas caminhadas noturnas. Era o jeito que a gente tinha de fugir da rotina e mergulhar naquela vibe sombria que a gente tanto curtia. Naquela noite, a gente decidiu reviver esses momentos do passado. Chamei meus 3 amigos mais chegados, incluindo o Júlio, que esteve comigo desde o início dessa jornada toda. Todo mundo vestido de preto, como nos velhos tempos. A gente foi em direção a um cemitério conhecido aqui em São Paulo. O ar estava cheio de emoção e expectativa enquanto a gente atravessava os portões daquele lugar, que para muita gente é tipo um território proibido. A gente conhecia o guarda noturno, o Sr. Pedro. Ele namorava um dos meus amigos e até simpatizava com a galera gótica, mesmo que não parecesse muito. Por isso, às vezes, ele deixava a gente entrar sem problema. Naquela noite, o Sr. Pedro estava lá sozinho, o que era meio estranho, porque aquele cemitério gigante geralmente tinha pelo menos 3 guardas de plantão para dar conta do recado. A brisa fria da noite nos envolvia enquanto a gente se acomodava no nosso lugar de sempre, bem ali entre os túmulos antigos. Abrimos uma garrafa de vinho, colocamos nossa música gótica favorita para tocar em um celular velho e começamos a trocar ideias sobre a vida, a morte e o que poderia existir além. À medida que as horas passavam e a noite ficava mais densa, a gente se aprofundava nas conversas e as nossas risadas ecoavam entre as lápides silenciosas. Era como se o próprio cemitério estivesse ali, vivo com a gente, compartilhando nossos segredos mais obscuros. Mas o que começou como uma noite cheia de nostalgia e diversão, logo se transformaria em algo muito mais sinistro e inquietante. No meio da nossa conversa, um casal jovem apareceu de repente, saindo das sombras do cemitério. Eu nunca tinha visto eles antes, e meus amigos também não os reconheceram. Eles se aproximaram da gente com sorrisos calorosos e nos cumprimentaram como se fôssemos velhos conhecidos. A garota se apresentou como Lara e o rapaz como Matheus. Disseram que estavam só procurando um lugar tranquilo para passar a noite e curtir um pouco. Eles carregavam uma mochila nas costas que parecia estar cheia de coisas, mas não disseram o que tinha dentro. Embora a aparição repentina do casal tenha nos pegado de surpresa, a gente ficou intrigado com eles. No fim das contas, estávamos todos ali pelo mesmo motivo: escapar da monotonia do dia a dia e nos entregar à escuridão da noite. Então, acolhemos Lara e Matheus no nosso grupo, compartilhando o vinho e as conversas como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Conforme as horas iam passando, eu me sentia cada vez mais conectada a Lara e Matheus. Eles tinham uma aura cativante e a conversa fluía de um jeito tão natural que era difícil não criar uma certa intimidade com eles. A gente trocou histórias, deu boas risadas e até compartilhou alguns segredos sombrios que normalmente não contaríamos para qualquer um. Com a noite avançando, alguns dos meus amigos decidiram que era hora de ir embora, e acabamos ficando só eu e o Júlio. Percebi que ele estava inquieto, como se quisesse sair dali, mas ao mesmo tempo não queria me deixar sozinha. No final, ele decidiu ficar comigo, mesmo que isso significasse continuar nesse encontro que estava ficando cada vez mais esquisito. Então, eu, Júlio, Lara e Matheus seguimos com nossa noite no cemitério. A atmosfera ao nosso redor parecia ficar mais densa, carregada de uma energia estranha, e eu não conseguia ignorar a sensação de que as sombras estavam mais escuras do que o normal. A presença da misteriosa mochila que Lara e Matheus carregavam começava a pesar na minha mente, mas eu tentava afastar esses pensamentos enquanto me deixava envolver pelas conversas animadas do grupo. À medida que a noite avançava e o vinho ia deixando todo mundo mais solto,
Lara e Mateus começaram a se abrir ainda mais. Entre risadas e brincadeiras, eles finalmente contaram o motivo de estarem ali naquela noite no cemitério. Era uma história tão surpreendente quanto bizarra. Lara e Mateus começaram a contar que haviam recentemente conseguido um item raríssimo. Um crânio que tinha ficado enterrado naquele cemitério por mais de um século. Mas não era um crânio qualquer. Segundo eles, era o crânio de um antigo mago da Ordem Rosa Cruz, um mestre de alto grau na Ordem. Eles explicaram como haviam encontrado o crânio e as circunstâncias esquisitas que os levaram até ele. Porém, o jeito com que contaram essa história era tão descontraído, quase como se estivessem fazendo uma piada. Eu não levei aquilo muito a sério, achando que era só uma brincadeira de mau gosto para tentar nos assustar naquela noite sombria. Quem acreditaria numa história tão absurda sobre o crânio de um mago antigo? Parecia impossível, então acabei rindo junto com eles, assumindo que era só mais uma daquelas histórias estranhas que a gente costumava inventar nessas noites. Enquanto pegava meu celular para trocar de álbum e escolher uma música nova, aproveitei para dar uma olhada nas horas. Para minha surpresa, o relógio digital marcava exatamente 3 da manhã. Normalmente eu não ligaria para o horário, já que estava acostumada a ficar até o amanhecer nesses passeios noturnos. Mas naquele momento, algo no ambiente parecia diferente, mais pesado, como se a energia ao nosso redor tivesse mudado de uma hora para outra. De repente, um canto começou a ecoar ao nosso redor, numa língua antiga e estranha. Olhei em volta e vi vultos se aproximando, outros entrando no cemitério. Eram pessoas, com certeza, mas havia algo nelas que não parecia natural. Nesse momento, o clima leve e descontraído mudou, e Lara e Mateus ficaram sérios. Foi aí que eles revelaram a verdadeira razão de estarem ali. Eles eram necromantes, parte de um grupo dedicado à prática da necromancia. Explicaram que estavam ali para realizar um ritual de evocação, com a intenção de trazer de volta a alma do antigo mago da Ordem Rosa Cruz, cujo crânio eles possuíam. Quando eles contaram isso, um arrepio gelado percorreu minha espinha e o medo começou a se instalar. Antes de se juntarem ao grupo para começar o ritual, Lara e Mateus nos entregaram um cartão com o logo e o nome da ordem a que pertenciam. Nos despedimos, ainda confusos e aterrorizados, e observamos de longe enquanto eles se posicionavam no círculo de tochas acesas, prontos para iniciar o ritual. Júlio, curioso, sugeriu que ficássemos para ver o ritual de perto, mas algo dentro de mim gritava para irmos embora. Foi então que ouvi uma voz clara e nítida sussurrando no meu ouvido: "Não fique aqui." Assustada, agarrei o braço de Júlio e insisti que precisávamos sair imediatamente, prometendo explicar tudo depois. Enquanto corríamos em direção ao muro do cemitério, onde sempre escapávamos, as tochas do ritual iluminavam aquela cena macabra à distância. Foi aí que vi algo que me arrepiou até a alma. Atrás de cada pessoa no ritual, surgiam vultos enormes, bem altos, como sombras vivas, com olhos brilhantes e formas que se retorciam na escuridão. Aquilo ficou gravado na minha mente, uma lembrança que eu sabia que nunca ia conseguir esquecer. Uma semana depois, ainda assustada com tudo, fui falar com o Sr. Pedro para ver se ele tinha notado algo estranho naquela noite. A resposta dele me deixou ainda mais perturbada. Ele disse que, depois que a gente entrou, foi para a sala dele e passou a noite assistindo TV. Com um olhar meio distante, ele acrescentou: "Quando tô sozinho, evito entrar no cemitério. Já vi coisas estranhas demais por lá, coisas que ninguém acreditaria se eu contasse." Desde aquela noite, nunca mais pisei no cemitério. O cartão que Lara e Mateus nos deram sumiu do nada, como se nunca tivesse existido. E às vezes, nas noites mais escuras, ainda ouço aquele canto antigo nos meus sonhos, me lembrando que as sombras entre o mundo dos vivos e dos mortos são mais reais e poderosas do que eu jamais poderia imaginar.
Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.